A paz do Senhor, a paz do Senhor, boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, obrigada, meu Deus, obrigada por mais um dia vencido, graças te damos por tudo, apresentamos nossas vidas e tudo que temos e somos a ti, Senhor, queremos te pedir, dá-nos da tua graça, dá-nos do teu favor, desde já consagramos esse tempo de oração para ti, pedimos, cobre-nos com sangue de Cristo a tudo que temos e somos, Senhor, vem nos dando, Senhor, meu Deus, a tua graça, entendimento e revelação da tua palavra, a tudo que tu queres nos ensinar, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquele esqueminha de replicar. A palavra que o pastor deu no culto de domingo, a gente vem durante a semana, dilui, cada dia a gente deixa um pedacinho, e assim como se fosse uma sementinha, e a gente vai deixando aqui, né? É uma forma da gente também, né? Abençoar e multiplicar. A gente também entregar aquilo que a gente recebeu, a gente está aqui, né, doando. Então, a palavra no culto de domingo foi sobre como lidar com o cansaço. A palavra foi ministrada pelo nosso pastor, profeta Vinícius Iracete, Igreja Gem Alphaville, né? E o tema foi sobre a palavra de Isaías 40, 28, 31, tema principal, porque essa semana o nosso pastor foi bem generoso, né? Deixou ali um monte de referência, tem palavra para a semana toda, glória a Deus por isso, que assim a gente estuda um pouquinho, cresce um pouquinho mais, né? Além daquilo que a gente recebeu deles no domingo. Então, hoje nós vamos nos ater Isaías 40, do 28 e o 29, né? Já que nós vamos diluir durante a semana, a gente vai fazer aqui, né, a menção de dois versos quando Deus não cansa, e também quando ele dá reforço, dá força, dá renovo. Então, vamos lá, pela palavra de Deus, livro de Isaías 40, 28, que diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá esforço ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Glória a Deus! A palavra de Deus vem falando aqui que o Deus, nosso Pai, nosso Criador, né? Ele não cansa e não fadiga. Quer dizer, o cansaço, né? Aquela coisa assim que a pessoa fica sem força, fica, né? E a fadiga, aquela exaustão, aquele esgotamento. Então Deus não esgota, Deus não fadiga, Deus não cansa. Ele tá sempre bem, né? Então, mas acontece, né? Tem pessoas que dizem, mas Cristina, Deus descansou quando criou o universo, quando criou a terra. Não, ali não foi um cansaço, não foi um descansar porque Deus estava cansado. Ali foi um descanso que Deus fez porque ele estava criando. Quando ele terminou toda a obra dele, então ali quando ele olhou tudo que ele criou, tudo que ele fez, ele disse, agora deu, agora eu vou parar minha criação. E foi esse termo dessa parada, desse descanso, né? Foi o parar de criar, foi quando Deus disse, vou parar com tudo, já criei bastante, olhou e viu que tudo era muito bom, então Deus diz, agora deu, agora eu vou descansar. É mais ou menos isso? Para a gente ter uma noção, né, que esse cansaço, né, não é um cansaço de descansar. Uma coisa é um cansaço, né, que vem como uma fadiga, uma falta de força, né, e ali quando diz na palavra de Deus que Deus descansou, foi porque ele parou a obra que ele estava fazendo, né? Já tinha criado, ali ele foi descansar da obra, parou de criar, mais ou menos isso, né? Mas a palavra de Deus diz, né, que Deus não cansa e Deus não fadiga, mas ele ajuda aquele que está fatigado, aquele que está cansado, aquele que está sem força, né? Então aquele que está exaurido, aquele que está esgotado, a palavra de Deus diz que ele dá esforço, quer dizer, ele dá força para aquela pessoa que cansou, que esgotou. E depois a palavra de Deus diz, né? E ele dá força para quem não
tem nenhum vigor, ele não tem vigor, a pessoa ele vai multiplicar aquelas forças, né? A pessoa tá ali num fiozinho de força, a pessoa tá ali naquela chaminha, a pessoa tá ali numa pouca força. Então a palavra de Deus diz que ele vem multiplicar aquela força, ele vem dar um gás, né? Ele vem sim, ó, dando um reforço, né? Então quando ele multiplica as forças, é quando ele injeta uma glória, um poder, uma força, né? Que vem do Senhor, é algo que sai dele, vem dele para as nossas vidas, né? Então o que era pouco, ele multiplica, aquilo acrescenta, cresce, aumenta, né? Então em outras palavras, ele põe uma força, ele põe um fôlego, né? Ele põe um gás, mais ou menos isso que a gente vai falar numa linguagem bem popular, né? Então ele tanto dá força para aquela pessoa que está cansada, quanto ele multiplica, ele faz com que as forças tenham mais vigor, que a pessoa fique com mais vigor, que ele fique com mais força, ele vai multiplicar, né? Então, quando Deus vê, né, que nós estamos nessa circunstância, né, porque aqui ele vai dar força para o cansado, e quando ele olha assim, que nós estamos lá cansados, quando nós vamos lá na oração, quando nós vamos dizer, Senhor, eu não aguento mais, é assim, né? Senhor, me ajuda, Senhor, que fardo pesado, que dificuldade, né? Então nós falamos essas coisas assim de quem está cansado, exaurido, né? Tá sem força, então nós vamos lá pro Senhor, e é ali que nós somos renovados, é ali que vem a graça, ali que vem a força, ali que vem o favor, né? Quando Deus vê que nós estamos cansados, estamos sem vigor, né? Exaurido da batalha, da luta do dia, né? Então ele vem, ele dá força, a palavra de Deus diz que ele dá, né? Então é uma ação de Deus para as nossas vidas, ele dá força, então aquela força que é um renovo que vem de Deus, então vem a esperança, né? Vem a alegria, tem força, tem graça, tem ânimo. Então a pessoa naquele renovo, né, multiplicou, ele faz multiplicar, ele faz com que tenhamos mais força, ele aumenta a capacidade. Quando diz assim, ele multiplica, quer dizer, ele aumenta a capacidade, ele dá resistência para a gente enfrentar qualquer problema, qualquer luta, qualquer situação, qualquer dificuldade. Ele nos faz forte. É dessa forma que a palavra vem dizendo que essa multiplicação de força, né, essa força que vem de Deus, ela vem para nos fazer forte. Então, o nosso Deus que não cansa, o nosso Deus que não fadiga, quando nós cansamos, quando nós fadigamos, ele vem para nos fazer forte, ele vem para nos multiplicar em força, ele vem para nos multiplicar em coragem. Então, nós, na nossa fé, o que nós precisamos fazer, Cristina, precisamos buscar o Senhor. Tá cansado, busca o Pai. Tá cansado, pede pela ajuda ao Cristo vivo, ao nosso Senhor amado. Espírito Santo, renova minhas forças, multiplica minhas forças, porque ele vem para dar força, para dar coragem e dar poder, e assim ele nos fazer forte. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia! Glória a Deus! Senhor, obrigada pela tua palavra. Essa palavra nos traz ânimo. Sabemos que em Deus nós temos descanso, em Deus nós temos força, temos renovo. Senhor, graças te damos por isso. Senhor, obrigada, meu Pai. Queremos orar nessa noite pedindo, Senhor, vem dando um renovo, Senhor, meu Deus. Vem, Senhor, meu Deus, trazendo uma força, Senhor, meu Deus, uma alegria, uma graça, um ânimo, Senhor, uma esperança para aquele que está cansado, desanimado, fadigado. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, vem, Senhor, meu Deus, que seja essa noite, Senhor, a noite do renovo dos teus filhos, Senhor. Multiplica toda a força, multiplica, Senhor, meu Deus, dá mais força, dá mais ânimo, Senhor, acrescenta, faz crescer, dá um aumento, Senhor, na força dos teus filhos, Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus querido, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que venha, Senhor, nessa noite, ação, Senhor, poderosa
poderosa do céu, multiplicando as forças dos teus filhos, dando ânimo, poder, Senhor, meu Deus, graça, fazendo forte, Senhor, para enfrentar todo desafio, para enfrentar, Senhor, meu Deus, todo gigante, todo problema, toda situação, toda circunstância, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, meu Deus, que a nossa força está no Senhor, nosso braço forte é o Senhor. Por isso, nessa noite, nós entregamos todo o fardo, nós entregamos, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que nos exauriu, que nos cansou, que nos esgotou, Senhor. Pegamos, Senhor, os fardos do Senhor, que é leve, que é fardo, Senhor, de graça, que é fardo de favor. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos aos teus pés, Senhor, meu Deus, todo fardo, Senhor, toda dificuldade, toda exaustão, todo cansaço, Senhor, e pedimos, Senhor, renova de força, multiplica a força dos teus filhos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que venha um alívio, Senhor, meu Deus, que venha a graça, que venha o favor, que venha a força, que faz, Senhor, meu Deus, os teus filhos fortes, Senhor, em nome de Jesus, assim nós declaramos, Senhor, braço forte é o Senhor, torre forte é o nome do Senhor, e para Ele, Senhor, meu Deus, nós corremos, Senhor, meu Deus, todas as vezes em que sentimos cansaço, porque dele vem a graça, o renovo e a multiplicação de força, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A gente pode renovar força. Quando a gente cansa, a gente tem um lugar em Deus que nos renova. Vai para a oração, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala para o Senhor, renova minhas forças. E Ele vem para te renovar. O Pai vai te fazer forte, o Pai vai te fazer um renovo, o Pai vai te trazer a graça do Cristo vivo, do Senhor maravilhoso. Ele que aviva, é Ele que é a fonte de vida. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.